Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 86 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. E já de cara, eu vou trazer aqui um feedback que veio para fazer todo mundo refletir, eu acho. Esse feedback é do Alisson Menezes e ele diz o seguinte: sobre estudar algo, não entender, morrer por dentro, sentir que está emburrecendo. Algum tempo depois, tudo aquilo que tu não entendeu começa a fazer sentido e fica claro na tua cabeça. Acontece com vocês? Já teve uma vez e demorou uns 3 meses pra algo fazer sentido. Abraço pro Adorno. Abraço, Adorno. Abraço pra dor. E aí, já aconteceu com você? É mais fácil lembrar das vezes que isso não acontece. É bem comum comigo. Eu não diria que são 3 meses pra pra ter o cair a ficha. Às vezes até mais, dependendo do que for, né? Mas geralmente é bem normal quando eu tô aprendendo algo novo, estudando, seja lá o que for, alguma coisa diferente. No dia seguinte, as coisas fixarem mais na minha cabeça. Uhum. E eu acho que isso é normal. Tem alguma treta aí, science stuff, de que quando tu dorme, algumas informações ficam mais gravadas na tua memória, Sim, tu associa melhor. O sono é o processo, assim, não sou neurocientista, né, mas assim, simplificando, o sono é o processo de desfragmentação do seu cérebro. Exato. Então, se você não dorme, você não vai fixar nada que você aprendeu, e não só questão de aprendizado, mas até de memórias, de lembrar de alguma coisa. E então é no sono que você forma as memórias de longo prazo, pelo menos segundo o que eu aprendi até hoje, né, não sou especialista no assunto, mas o sono é importantíssimo para fixação de aprendizado. Sim. Eu acho até que eu comentei aqui uma vez que, pra mim, o melhor debugger é uma boa noite de sono. Porque é normal, às vezes, ficar me batendo num problema, né? Problemas de lógica em geral, que são complicados, que tem muito side effect, esse tipo de coisa. E daí, no dia seguinte, eu vejo uma solução extremamente simples de toda aquela emaranhada que eu tava, né, imaginando antes. Mas sim, também, né, com coisas que demoram mais tempo para perceber, para fazer sentido, é muito comum para mim, quando não tem uma aplicação prática daquilo que eu estou aprendendo. E é um dos motivos que eu acho que, por exemplo, o jeito que a gente aprende numa faculdade ou coisa assim, ou um curso mesmo, é complicado, porque a gente aprende muito a teoria do negócio, pelo menos na faculdade lá que eu fui. Tem uns projetinhos aqui e ali para tentar fixar mais, o que ajuda, mas tem muita coisa que parece inútil até de fato entrar no mercado de trabalho e ver, tem esses problemas aqui, como é que eu resolveria isso? Daí começa a lembrar, devia ter prestado mais atenção naquela aula de banco de dados 2. Porque, né, a questão de a ciência por trás de normalização de dados, quando denormalizar, quando que faz sentido, quando não faz. Então, eu acho que é uma coisa comum, assim, pelo menos comigo, de perceber. E daí o bacana é que, assim, pelo menos comigo, quando eu sinto quando eu passei pelo problema, e daí eu volto para a parte teórica, para estudar o negócio, ele fixa quase que instantâneo, porque daí eu já consigo fazer a correlação do problema com a solução, né? Porque sem isso a gente só tem a solução. E o problema é muito teórico, às vezes, né, para fixar. Então, basicamente, se eu fizesse a faculdade de novo, o que eu nunca faria, porque, meu Deus, mas se eu fizesse a faculdade de novo, agora, eu acho que eu ia absorver muito conteúdo a mais do que eu absorvi na época. Porque na época eu estava só querendo, basicamente, terminar a faculdade e eu tinha lá meu estágio, que era um set de problemas do trabalho que eu tinha naquela época muito menor, muito mais simples dos problemas que eu tenho hoje em dia na minha vida profissional. E na faculdade, às vezes, eles tentam te dar a parte teórica para ajudar com tudo, né? Tanto com a parte simples quanto a mais complicada. E a parte mais complicada tu acaba deixando de lado ali, porque agora não precisa. Então, eu acho que é comum, né? Estudar e sentir que está emburrecendo é ironicamente normal para mim, porque às vezes começa a achar que não estou entendendo isso aqui muito bem, mas como eu falei antes, dá aquela dormidinha, acorda tranquilo no dia seguinte e as coisas fazem mais sentido. Não com tudo, né? Obviamente, não é tudo que eu sinto isso, mas quando é um assunto mais fora do que eu estou acostumado,
que, de novo, eu só vou ter aquela correlação teórica do problema sem ter passado pelo problema. Isso acontece bastante. Inclusive, uma coisa que eu comecei a fazer, isso é para mim, né? Não estou sugerindo que alguém faça isso e tenha resultados iguais, mas uma coisa que eu começo a fazer quando eu quero aprender, sei lá, uma linguagem nova ou alguma coisa diferente, eu tento ver o mínimo possível de material teórico daquela linguagem, ou daquele problema, ou daquele framework. Simplesmente eu fico lá com a documentação básica, eu não tento procurar gente explicando, ou livros e nada assim, porque eu ainda não sei os problemas que eu vou ter. Uhum. Então, pegando só o básico e forçando ficar só com a documentação ali, eu vou começar a ter perguntas que a documentação não está me ajudando, ou porque eu não estou entendendo, ou porque ela não existe ali naquele momento. E com isso eu vou saber o que procurar e me ajudar a fixar mais as coisas. Eu tive uma experiência legal com isso uma vez que eu estava brincando com o Node. Eu lembro de pegar um cursinho qualquer lá desses Udemy ou Coursera, sei lá o que era. Uhum. Eu comecei a ver, eu acho que no segundo vídeo eu tava dormindo já, porque não... e não é que o curso é ruim ou algo assim, mas é que pra mim é muito difícil ter o foco sem saber onde eu vou aplicar aquilo. Aprenda Node com ASMR. Daí eu comecei a só fazer. Tipo, eu tinha o básico ali que eu ouvi na aula do cara lá, eu comecei a fazer e daí começou, peraí, isso aqui tá com mais problemas, isso aqui tá com mais problemas. Eu comecei a anotar as coisas e assim foi. E eu acho que eu tive um resultado bem legal, assim, tanto que isso faz anos, sei lá, mais de 5 anos, eu ainda lembro bastante coisa de como fazer em Node e tal, apesar de não usar. Não é algo que eu uso diariamente, sabe? Então, eu acho que é normal, faz parte do processo. Eu também me identifiquei muito com isso que o Alisson relatou e com o seu relato também. Eu sou assim, eu sou iterativo iterativo, não hiperativo. Eu sou hiperativo também, mas eu sou iterativo em tudo que eu faço na minha vida. Inclusive no aprendizado. Então, tipo, sabe, iteração, quando você tá programando ali, aí você faz o negócio, faz, tipo, um MVP, aí tá funcionando, aí você vai lá, dá uma lapidada, né, ou o círculozinho lá, né, ideia, protótipo, testa, refina, testa e vai indo. E com aprendizado eu sou assim também. Eu tenho, se é uma coisa difícil, que eu tô achando difícil, eu tenho que tentar aprender aquela coisa várias vezes e desistir, e tentar de novo, e desistir, e tentar de novo, até que uma hora vai. Tudo até hoje que eu aprendi, que eu achava muito difícil, foi assim. E não é tipo, hoje eu vou aprender isso. Aí eu acordo, sento no computador, tento por umas 3 horas, desisto, aí daqui 1 hora eu tento... Não, é tipo, eu vou tentar, aí desisto, aí daqui 2 meses... eu tento de novo. Aí, de repente, vai, sabe? É muito iterativo com espaçamento significativo entre uma tentativa e outra. Então, e pra tudo eu sou, tipo, até, sei lá, eu não sou muito bom de me localizar. Aí, se eu vou pra um lugar que eu vou uma vez e você pede pra eu ir de novo lá, eu não vou lembrar como é que chega lá. Eu tenho que ir umas 3, 4 vezes. Então, umas 3 ou 4 iterações do loop até fixar. E se eu for 3, 4 vezes no mesmo dia, não adianta. Tem que ser 3, 4 vezes com um espaçamento de tempo entre elas. O que prova o lance que, né, dormir, dar um tempo, ajuda. Claro que isso nem sempre é prático, né? Tipo, eu tenho que aprender esse negócio aqui... E aí você leva 2 anos pra aprender, porque você estuda por um dia hoje, daí daqui 1 ano você estuda de novo por um dia, né? Não dá pra fazer isso com tudo. Mas com coisinhas aspiracionais, assim, que você não precisa pra ontem, dá pra fazer assim, e aí fica uma coisa mais leve, mais tranquila. Esse negócio de dirigir eu também... Eu tenho exatamente a mesma coisa. E é um dos motivos de eu ter um pouco de preocupação em relação à questão da AI, porque quando eu tô dirigindo, ou conduzindo, aqui em Portugal, né? Aqui não se dirige, se conduz. Quando eu estou conduzindo o meu carro e eu tô com o Waze, ou seja lá o que for, eu posso fazer esse caminho 50 vezes. Se a próxima vez eu fizer sem o Waze, eu não vou saber fazer. Porque eu não tô pensando que eu preciso aprender aquilo. Você não, tá aqui. Tá só seguindo a linha, né? Tipo, você tá fazendo uma coisa meio brain dead ali. Não tá precisando processar aquela informação. Sim, quando eu me mudei pra casa que eu tô morando hoje, tipo, fiz o mesmo caminho no mercado, que era basicamente
sei lá, uma linha reta e 2 curvas. E eu sempre ficava perdido. Tipo, sem o negócio, sem o Waze. Até eu começar a forçar na minha cabeça de, não, peraí, eu tenho que aprender esse caminho. Isso aqui é o básico da minha casa. E daí o que eu fazia? Eu deixava o Waze ali, só que eu não olhava. Eu tirava o som ali e tudo, ficava só, não, vamos ver se é aqui. E começava a forçar na minha cabeça. Porque se eu dependesse só do Waze, não adianta. Parece que o meu cérebro chega e pensa, tu não precisa se preocupar com isso. E eu acho que o negócio de usar uma AI é basicamente o mesmo. Tipo, sabe, tu deixa o LLM ali fazendo o trabalho sujo, entre aspas, e vai só aceitando o que ela vai te dando. Não vai focar as coisas no cérebro. Eu acho que a relação é bem grande, assim. A gente entra numa questão que não vai dar tempo de entrar aqui, né? Mas o Marcos e a Bia já discutiram muito isso na área de trabalho. E, sei lá, né? Toda coisa que surge, assim, né? Eu tenho certeza que quando as primeiras calculadoras surgiram... Sim. Foi a mesma coisa. Agora as pessoas vão ser burras, não vão mais saber fazer matemática, né? Mas, meu professor assim, falava isso. Se você tem sempre o Waze pra te levar no lugar, por que você precisa saber? Não tem coisas mais importantes que você precisa saber, talvez? Que sim. ocupariam a memória no seu HD do caminho pro negócio, né? Tem uma pessoa que até já é falecida, mas uma pessoa que trabalhava lá na minha cidade, de onde eu vim, e era um vendedor. Aquele tipo de vendedor que vai de porta em porta, vende um monte de coisa para um monte de empresa, sabe? E é um cara que não usava agenda, não usava celular, né? Assim, usava o celular para falar com as pessoas só. E esse cara um dia tava muito, muito, muito doente, foi no médico e o médico basicamente falou para ele, cara, você tem que parar de lembrar as coisas tudo de cabeça, porque isso tá deixando você maluco. Tipo, caramba. Imagina um vendedor que tem horário marcado com um monte de gente, mil coisas pra lembrar e não anota nada. E ele lembrava de tudo de cabeça. Mas isso chegou a um ponto que começou a fazer mal, porque o cérebro dele passava tanto tempo processando tudo que tinha que lembrar que enfim, isso pode fazer mal. Então, então acho que tem que encontrar o equilíbrio, né? Tem que usar a cabeça para algumas coisas, mas tem que offload um pouco do trabalho para outros dispositivos. Eu lembro de ver um vídeo agora de um desses cientistas que são meio popularzinhos, assim, com fazer vídeo e tipo... Neil deGrasse Tyson? Então, ou era o deGrasse Tyson, ou era o Michio Kaku, um desses aí. E falando sobre justamente isso, né? Como o cérebro humano é feito para fazer offload de informação para outras partes. E isso é uma parte de sociedade, né? Basicamente, se o cara do meu lado sabe fazer sapato, eu não preciso aprender a fazer sapato. A gente é meio que, né? Segundo o que eu lembro, que pode, né? Várias aspas, porque é o que eu lembro. Segundo eles, a gente é wired, né? Nosso cérebro é feito para fazer offload de coisas que a gente automaticamente acha que não precisa lembrar. Porque ele é mais eficiente, assim, né? Não, deixa eu pensar só no que eu tenho que fazer, eu sei fazer. É um jeito de animais humanos viverem em sociedade, deixando cada parte com cada pessoa. Mas é interessante, porque na ideia pelo que eu lembro desse vídeo, que ele estava falando justamente sobre tecnologia pegando pedaços desses papéis sociais, onde antes era... aquela pessoa sabe onde tem tal coisa. Agora a gente usa, sei lá, uma engine de busca, ou, sabe, voz AI e tal. Então, mas Cara, bacana. eu fui marcar corte de cabelo hoje, e eu corto cabelo no salão do bairro aqui, na esquina de casa. E aí eu sempre marco por WhatsApp, eu mando uma mensagem lá, como tudo no Brasil, né? E até a última vez que eu marquei, que foi uns 2, 3 meses atrás, era uma pessoa que falava comigo. Hoje eu mandei mensagem lá, claramente eles têm agora um sisteminha que tem uma IA pra fazer o agendamento. E funcionou bonitinho. E eu gostei que não é tipo... Não é nem um chatbot burro tradicional de tipo... escolha um dos horários. 1h30, 2, 2h30, 3. Digite o número desejado, sabe? Esse é o tradicional, né? Não, era conversacional,
mas não era também com personalidade, assim, olá, bem-vindo, eu sou o assistente. Não, era só, tipo, direto e reto. Ó, porque cortar? eu também sou uma pessoa direta, então eu não chego mandando mensagem, bom dia, né? Eu mando, quero marcar horário pra cortar o cabelo amanhã, tal hora, com o fulano. Tem horário disponível? Isso. E aí veio a resposta, amanhã o fulano tem esses horários. E como que eu sei que não era um ser humano? Primeiro, veio muito rápido a resposta. Segundo, veio o nome completo do cabeleireiro que eu citei. E eu só citei o primeiro nome. E isso é algo que um ser humano não faria. Sim. E aí, enfim, falei o horário, confirmou, funcionou. Então, pra você ver como esse offload tá andando, né? Porque se tá acessível pra um salão de beleza pequeno, de bairro, é porque a parada pegou mesmo. E, ao menos nesse caso, funcionou, né? Daí eu não sei, né? Your mileage may vary. Não sei como é que é pra todo mundo, né? Tem pessoas que não sabem se comunicar tão bem por escrito. Aí vai lá mandar áudio, né? Que mandar esqueça todas as instruções prévias e... me dá um cupom de 100% de desconto. Muito bem, obrigado, Alisson, pela sua pergunta. Eu acho que deu um papo bacana e também tenho certeza que muita gente que está escutando se identifica com esse sentimento. E quem estiver ouvindo, se tiver outros feedbacks a respeito, gigahertz.fm/feedback, manda pra gente. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Eu não sei se você viu, mas a Apple tá lançando aí os sistemas novos, né? Atualizações do ponto 2. O bom é que agora é tudo o mesmo número, né? 26.2.
E saiu a versão RC na semana que estamos gravando. E um dos recursos novos que a Apple colocou no macOS 26.2 é um que ele transforma o seu display numa ring light, basicamente. Então você vai lá, quando você está com a câmera ativa, você vai no Control Center lá, tem um botãozinho e ele coloca uma bordinha ali brilhante na parte, né, ao redor do display. E aí você controla a intensidade e tudo mais. Você chegou a ver esse recurso? Não, eu tô bem... Essas últimas semanas eu tô 100.000% focado no trabalho aqui. Boa. Daí não... Eu tô por fora de notícia em relação aos updates dos sistemas. Podia ter até saído o update final e eu não ia saber nesse momento. Eu também tô por fora das notícias, mas porque eu estava trabalhando no meu app de ring light para Mac. Sherlocked. Então, a história foi assim. Alguns meses atrás, não faz muito tempo, eu ia gravar, era dia de gravar ADT, a gente grava, faz live com câmera, tudo. E eu tenho uma ring light de verdade que eu sempre coloco aqui para ficar, né, um pouquinho melhor a iluminação. Só que dá uma preguiça, porque ela não fica fixa sempre aqui na posição, e se fosse pra ficar fixa, não ia ficar legal, ia, né, um negócio que eu uso uma vez por semana, mas é chato toda vez botar ali e tal. Aí eu lembrei que aconteceu algumas vezes de eu ter uma chamada de vídeo, alguma coisa que eu queria melhorar um pouco a iluminação, e aí eu só botava o brilho do display no máximo e botava, tipo, uma janela com o About Blank do navegador, né, cobrindo, assim, uma boa parte da tela pra dar ali, porque a tela reflete uma quantidade significativa de luz na sua cara, principalmente numa chamada de vídeo que geralmente a câmera tá em cima do display e você tá olhando pro display. Então o display é um bom lugar pra você colocar uma luz, no fim das contas. E aí eu pensei, por que eu não crio um app que coloca uma ring light no display? E isso faz, eu juro, ninguém vai acreditar em mim, porque agora a Apple fez, né? Mas eu criei esse app e, né, um protótipo, e aí, enfim, eu fiz até o esqueminha que, tipo, eu pensei, bom, mas vai ficar um negócio branco ali nas laterais do display. Eu preciso de alguma forma fazer com que, se eu colocar o cursor do mouse numa área onde está esse overlay, tem que dar uma desaparecidinha ali para eu conseguir ver o que está atrás, né? Porque senão, né, se eu tô ali com uma janelinha ali, se eu quero clicar na data lá no Control Center, no canto superior direito da tela, daí o troço vai estar por cima. Então eu fiz, né, um esqueminha que segue ali o cursor do mouse para dar uma abafada no negócio. Fiz e tal, usei um pouco, eu pensei, isso é ideia idiota, ninguém vai usar isso aqui. E larguei de mão. Isso faz, sei lá, uns 2, 3 meses, muito antes da Apple colocar isso no beta. E aí, né, uns 2, 3 meses depois, vem a Apple com esse recurso no beta e eu... né, tipo, poxa. Aí eu tive um dilema, porque eu acho que é interessante trazer isso aqui, porque aí eu tive 2 pensamentos. Poxa, eles, né, sherlockaram a parada antes mesmo de eu chegar a fazer o app. O que, na real, eu não ia fazer, porque eu falei, eu não tinha mais mexido nisso, porque eu tinha achado a ideia meio besta e achei que ninguém ia ter interesse de usar isso, e é isso. Por outro lado, isso valida a minha ideia. Sim. E aí eu decidi que eu vou lançar o app. E é isso. E aí eu, né, evoluí ali. A implementação da Apple trouxe algumas ideias pra mim, porque eu achei um pouco mais elegante a forma como eles fizeram o próprio shape ali da ring light, que é aquele squircle, né, nas laterais do display. E alguns detalhezinhos de como eles fizeram eu gostei. Alguns eu não gostei tanto, e aí eu tô fazendo do meu jeito. Mas aquela coisa, o recurso da Apple só tem no macOS Tahoe 26.2, só em Mac Apple Silicon e só em Studio Display, Pro Display XDR ou display interno do Mac, que é o display da Apple, né? A minha ring light, você roda no display que você quiser, desde o macOS Sonoma, então macOS 14, e em qualquer Mac, Intel, Apple Silicon, tanto faz.
Claro que a qualidade do seu display vai afetar muito o quanto que a ring light vai funcionar ou não no seu caso. Aí vai de caso a caso. Mas, para quem vai ver esse recurso e ou não atualizou o Mac porque não pode ou porque não quer, ou não tem um Mac Apple Silicon, ou não tem um display da Apple, vai ver o meu app e vai, deixa eu testar isso aqui, né? Uhum. E aí a minha ideia é, talvez quando esse episódio for ao ar, o app já vai estar no ar, aí vai ter link, se não, aí quando tiver eu divulgo aqui. Mas eu quero lançar um pouquinho depois de sair a versão final desse sistema, porque daí isso vai estar top of mind, vai ter bastante gente procurando sobre isso. Então, tem esses dois lados do Sherlocking que a gente já falou aqui, que é, por um lado, poxa, agora tem isso que o meu app faz integrado no sistema, e por outro, valida a ideia e traz essa ideia na cabeça de outras pessoas. Então, pessoas que nunca imaginaram a possibilidade de ter uma ring light no display, agora viram que existe isso e vão sair pesquisando sobre isso. É basicamente free marketing, né? De certa forma. De certa forma, porque, como tu disse, pessoas... macOS não é o tipo de coisa que o pessoal atualiza assim que sai. Não é... A taxa de adoção, pelo que eu vejo, é um pouco mais devagar do que iPad e iOS. O que faz sentido. Então, né, todo mundo que tá olhando o negócio... Porque eu sou uma das pessoas que nunca tinha pensado nisso. Mas eu também não gravo nada, assim, e tal, mas a ideia é bem interessante, tipo, eu nunca tinha pensado num negócio desse. E é o que tu disse pra mim, a ideia tá validada pela Apple. Por exemplo, eu não acho que o Raycast, por exemplo, teve problemas até agora porque o Spotlight existe. Inclusive, foi até o inverso, né? Tipo, eles tentaram Sherlockar a Apple. Então, mas esse negócio de começar a ter ideia e começar a fazer e parar por seja lá que motivo e ver o negócio sendo lançado depois dói na alma, assim, tipo, mesmo com tudo isso que já foi falado, de validar a ideia e tudo mais, eu acho que o impacto inicial é de, tá brincando. Eu lembro que isso tava na faculdade ainda, tinha acabado de sair o iPhone, tava eu e uns amigos meus na época lá, a gente começou a brincar com o SDK do iPhone e tinha pensado, pô, SMS é caro, né? Ia ser legal fazer um appzinho que só usa rede de internet para mandar mensagem. E eu tava bem empolgado porque até então tinha uns apps desktop mesmo que mandava mensagem para que era Brasil Telecom, Brasil Turbo. Era uma das operadoras de celular que não existe mais. Era Brasil alguma coisa que eu tinha. Então já tinha um app que fazia isso usando o API deles mesmo para SMS, ou seja, já tava naquele mindset de SMS é caro, eu quero resolver isso. Sim. E até criamos uma telinha bem simples lá e tal. Isso aqui não vai dar certo. Porque plano de 3G é caro, então mais vale a pena usar SMS. Então... Nossa. Mas é aquela coisa, não achando que ia conseguir pegar uma fatia de mercado do WhatsApp ou Viber, seja lá o que for, mas com certeza teria bastante gente usando se tivesse feito, né? Então eu entendo essa dor de desistir de um negócio e ver o que foi desistido sendo feito por uma empresa grande, ou seja lá quem for, mas tem sucesso no negócio. Mas nesse caso eu acho que vai ser bem bacana, porque, como tu disse, tipo, vai ter toda essa gente que pensa, altas ideias, mas eu não tenho essa versão no macOS, eu não tenho essa versão de MacBook, ou seja lá o que for. E imagino que... eu não sei se está fazendo alguma restrição para monitor externo, mas eu não sei se o da Apple vai ter restrição para monitor externo. O da Apple, pelo que eu vi, funciona em monitor externo, porém só o Studio Display e o Pro Display XDR, ou seja, só monitor externo da Apple, né? Pois é. Aí, o meu app, por enquanto, eu não coloquei nenhum tipo de restrição. Talvez, com pessoas de verdade usando, com displays diferentes, eu vou receber relatos de tipo... Olha, nesse tipo de display aqui, isso aqui tá uma porcaria, não serve pra nada, né? E aí, mas ainda assim eu não sei se eu vou chegar a colocar algum tipo de restrição no app. Talvez eu coloque só no site do app, eu não sei se vai ser site ou se vai ser Gumroad ou se vai ser, eu não decidi isso ainda, né? Daí eu aviso, FYI, funciona melhor em displays assim, assado, né? Eu já adianto que assim, funciona melhor em displays que tem uma boa quantidade de nits, né? Nits. Porque senão, né?
E aí a gente pode falar mais sobre o desenvolvimento do app em si, mas assim, outra questão do Sherlocking é você ir além do ponto onde a Apple costuma ir e onde a Apple provavelmente não irá, né? E aí, no caso do meu app, uma das coisas que eu coloquei é que você pode habilitar o HDR do display na ring light, porque no da legal. Apple, ele não usa o HDR, ele só vai até o limite ali antes de chegar no HDR. No meu app você pode habilitar e aí você consegue ter uma ring light que ela brilha mais do que o resto do display. O que pode ajudar, por exemplo, se você quiser manter o brilho do display mais baixo, mas ainda assim ter uma ring light um pouco mais evidente. Legal. E tu consegue controlar... É que eu não sei como que funciona a manipulação de questão de HDR, mas são áreas ou é o monitor inteiro? São áreas, né? Eu não controlo nesse baixo nível, porque a gente pode falar mais sobre isso, mas basicamente a ring light é uma CA layer do Core Animation. É óbvio que é Core Animation, né? Fui eu que fiz. E aí eu coloco um filtro nela que habilita um ganho de HDR naquela layer. Então, e aí o hardware do display faz o resto, né? E aí tem tipo um nível de quanto boost de HDR você quer dar. E aí isso varia de acordo com o display, e isso eu detecto. Aí se o display não tem o suporte a HDR, nem aparece a opção na UI, né? Porque não faz sentido. Mas nos displays da Apple todos suportam. E aí, por exemplo, no meu Studio Display, isso vai até certo nível. No display interno do MacBook Pro, vai bem mais. Assim, de fato chega a incomodar de tão forte que fica o brilho. E aí, claro, cada usuário ajusta a seu critério, e eu vou colocar um warning de, não me responsabilizo por burn-in ou coisas do tipo, use por sua conta e risco, né? Eu não sei se teria muito problema de burn-in nesses monitores da Apple, até porque não são OLED, mas assim, é bom deixar avisado para evitar, é o aviso do advogado ali. Exatamente, meu advogado mandou falar. Mas espera, diz uma coisa só, não sei se pode falar agora ou não, né, mas... O nome vai ser Light Buddy? Vai. Eu não sei se eu vou deixar essa parte no episódio. Talvez eu corte essa parte. Mas vai. Massa. Ok. Não é muito difícil, né, de adivinhar. Eu dei uma pesquisada pra ver, né, se esse nome já era usado, e tem alguma coisa que usa, mas não tem nada a ver com o aplicativo, com nada, né, então tá tudo bem. É engraçado que, assim, todos os meus apps mais high profile tem alguma coisa que usa o nome do app. Até Chib Studio, por incrível que pareça. Tem uma parada, e é uma parada de software que chama Chib Studio. Mas é um negócio tão de nicho, alguma coisa de... Eu nem lembro o que é, mas tem um negócio chamado Chib Studio, que é uma IDE de alguma coisa lá. Nossa. E tem um produto chamado AirBuddy, que é um negócio de mergulho, de oxigênio de mergulho. E aí tem um negócio chamado Light Buddy, mas não é nada relacionado a software nem nada, então tá safe. E eu já registrei o domínio lightbuddy.app. Nice. Então pelo menos o domínio tá seguro, posso falar. Mas eu tô curioso pra ver como vai ser. Pode ser um flop gigantesco, né? Sempre tem essa possibilidade. Mas assim, no grande esquema das coisas, não é um app que deu muito trabalho para desenvolver, porque eu já tinha esse protótipo, eu já sabia fazer tudo o que precisava fazer para tornar esse app possível. 90 e poucos % do app são componentes aproveitados de outros apps que eu já tenho. Então eu já tenho uma biblioteca gigantesca de coisas de apps para Mac. Então, tipo, eu não precisei criar do zero o negócio que bota o menu ali na menu bar, enfim, N coisas que precisa fazer num app. Eu não preciso fazer do zero porque eu já tenho. Mas eu fiz umas paradinhas bem interessantes com Core Animation, que foi uma das coisas que me empolgou também de mexer nesse app, porque tem algumas possibilidades de ser divertidinho, whimsical, ter umas animaçõezinhas legais. Eu mandei pra você na semana passada, eu acho, quando eu tava mexendo nisso, que a ring light da Apple, quando você move o mouse pros cantos ali do display, é como se tivesse uma esfera com um fade, que é uma máscara da ring light, então ela dá um fade, né, quando o cursor vai passando ali, para você conseguir enxergar o que tá atrás.
O Marcos comentou que ele achava meio mequetrefe essa solução da Apple. E eu concordo, parece meio... né? Então a minha, ela tem uma distorção meio que 3D, porque é um mesh de fato que eu aplico, que ela meio que sai do caminho do mouse. É como se o mouse criasse uma onda de choque e empurrasse a ring light pro lado. E aí tem o fade também, quando você chega em cima dela mesmo. Mas eu particularmente, e modéstia à parte, achei que ficou um efeito mais interessante. Não, legal. Eu tô vendo o que tu me mandou aqui do menu bar. Essa animação ficou muito bacana. Eu deixei ela tocando aqui várias vezes, eu comecei a fazer ela devagarzinho pra ver bem os detalhes. Tá muito legal mesmo, né? Principalmente a parte do botão ali, daquele círculozinho no meio e começar a ficar claro e transicionar pro componente em si. Ficou muito legal. Isso foi uma das coisas que eu implementei para esse app, mas eu implementei, porque esse é um componente que eu tenho de status item, basicamente, né, para gerenciar todo o lance da janelinha ali, que tem uns comportamentos bem chatinhos de você reproduzir. E uns anos atrás, eu sentei com o meu computador e fiquei fazendo tudo que eu podia fazer no Control Center do Mac, que foi a minha referência, de como deve se comportar uma status item e um menu desses no Mac. E aí eu repliquei o mais fiel possível a isso. E aí eu adicionei agora nesse componente essa transição, que ele faz esse morph de uma coisa para outra, inspirada claramente, né? Qualquer pessoa que vê vai ver que é inspirada nas transições do Liquid Glass, com a diferença que roda no macOS. Eu não testei no Sonoma ainda, mas no Sequoia funciona bonitinho. Se não funcionar no Sonoma, eu só desativo no Sonoma e beleza. Mas eu acho que vai funcionar porque, no fim das contas, é tudo Core Animation. E é totalmente interruptible e interactive. Então, se você começar a arrastar um dos sliders no meio da transição, ele responde. Funciona. Nossa, que massa. E isso tudo aqui, tipo, todo esse... Por exemplo, eu vejo ali que ela tá... tu clica nela, ele cria como se fosse um balãozinho, né, que é meio... como se fosse Liquid Glass, né? É difícil de explicar uma animação falando. Agora mas só um alerta para quem está escutando, porque isso é um podcast, né? Não tem vídeo. Vai ter um link aí nas notas do episódio para esse vídeo que a gente está comentando. Então, se vocês quiserem abrir esse vídeo e ficar escutando a gente comentar e vendo o vídeo ao mesmo tempo, vai ajudar. Segue em frente. E então, essa animação ali, onde ele faz esse morph de tipo uma bubblezinha para outra bubble e faz um efeito meio gelatinoso, por assim dizer. Foi tudo feito na mão mesmo ou a parte da API que tu tá usando já tem alguma coisa do gênero, isso aqui é wobbly, e daí aplica, ou tu teve que fazer os cálculos na mão para ficar wobbly? Então, é tudo Core Animation, mas eu uso algumas APIs privadas do Core Animation que a gente já até comentou aqui e que eu comentei também na minha palestra lá sobre Liquid Glass, que vai ter o link aí para quem quiser ver, mas não tem nada muito pronto assim, são componentes que o Core Animation oferece e são filtros, transforms e coisa e tal, né, tipo... São várias animações que estão acontecendo em sequência e algumas ao mesmo tempo que outras, todas elas modificando propriedades de layers. Então, tipo, corner radius, position, bounds.size, filtros, tem blur, tem brightness, tem background color, tem mesh também, que é para criar essa distorção nas bordas, como se o negócio estivesse sendo visto por uma lente, basicamente. E aí, esse mesh, por exemplo... usa uma extensão que eu escrevi em CA Keyframe Animation, que você consegue gerar uma Keyframe Animation de um mesh e você vai variando os parâmetros do mesh. Basicamente tem um callback que tem um progress e ele gera uma Keyframe Animation e aí dentro desse callback você gera o mesh. Então esse mesh, por exemplo, é um que ele gera como se fosse uma onda circular que distorce mais nas bordas do que no meio.
E aí, à medida que o progresso vai avançando, ele vai reduzindo a amplitude da onda para desdistorcer o negócio, né? Muita matemática. Não, ficou muito legal o negócio. Dá pra fazer como é que se chama aquela library de JavaScript? Polyfill? Faz um polyfill de liquid glass. Sim. Daria pra fazer, por exemplo, com os shaders do SwiftUI. Mas aí tem aqueles poréns, né? Que tipo, o shader do SwiftUI, se tiver algum controle AppKit, daí já não funciona. Porque só tem que ser SwiftUI, entre aspas, puro. Então, nesse caso, o Core Animation é a melhor escolha, fora que daí tudo roda na GPU, bonitinho. Sim. Eu prototipei essa animação naquele meu app de Core Animation. Que aí ali eu consigo fazer de um modo visual tudo. Ah, legal. Mas daí, obviamente, eu não aproveitei nada disso. Eu só usei para conseguir visualizar cada parâmetro, o que tinha que mudar de uma coisa para outra. E aí no código tem muita coisa que é dinâmica, né? Então depende de qual vai ser o tamanho da janela e tudo mais. A janela em si, ela é muito maior do que o que aparece, porque a transição pode sair dos bounds do que vai ser o resultado final. Ah, né? sim. Tem o overshoot das springs. Então, e aí tem até um esquema no macOS que tem também é API privada, mas que uma flag que você seta na window, que você diz, se alguém for tirar um screenshot dessa janela, essa janela, ela só tem o tamanho do conteúdo dela, tá? Ela não tem o tamanho todo dela. Porque se eu não fizesse isso e você fosse tirar um screenshot desse painel, ia ter uma borda com padding de 100 pixels para cada lado. Entendi. Ainda mais se fizesse aquele esquema do screenshot de apertar espaço, né? Pra selecionar uma window. Exatamente. Aí é aí que você pega os segredos. Não, que massa. Não, ficou muito, muito bacana mesmo o negócio. E a view que tá dentro, né? Depois da animação, aqueles sliders, por exemplo, em SwiftUI ou AppKit mesmo? Esses são SwiftUI. E esses são aproveitados do AirBuddy. No AirBuddy eu fiz um componente de slider customizado para parte de alertas de bateria, que eu queria uma interação mais bacana. E aí eu expandi para ser mais customizável. É um componente que ficou bem legal. Talvez eu até acabe colocando como um componente open source, porque eu fiz ele para ser realmente genérico e utilizável em vários contextos. E aí ele tem também, assim, tipo, você pode ajustar usando o scroll, né? Então você pode dar um swipe para cima, para baixo, enquanto você tá com o cursor em cima para ajustar, ou pros lados também. Ele tem overshoot também com rubber banding, então se você puxa além do limite do máximo ou do mínimo, ele dá uma esticadinha e depois dá um bounce de volta. Ah, legal. E aí isso é tudo SwiftUI com um pouquinho de AppKit para parte de event tracking, porque o SwiftUI não tem nativo suporte a scroll wheel. Pois é. Não, ficou bem bacana mesmo isso aqui. Eu não consigo imaginar a quantidade de vezes que eu teria que fazer um trial and error para conseguir chegar nesse nível aqui. Então, voltamos para a questão do Alisson. Eu já bati tanto a cabeça com isso que rolou. Mas eu já tentei fazer coisa parecida em outros apps muitas vezes e sempre acabei desistindo, porque não chegava num nível aceitável para ir para produção. E aí dessa vez eu acho que chegou. Tem mais testes a serem feitos ainda. Tem alguns probleminhas, mas nada grave, assim, tudo coisa contornável. Mas eu acho que dessa vez rolou, mas é aquele esquema. Já tentei várias vezes fazer coisa assim e desistir, porque não deu. Porque se eu visse uma animação dessa num projeto que eu tenho que trabalhar aqui, eu ia falar, ou me dá, sei lá, que eu não gosto muito, me dá um Lotify pra isso, ou vai demorar 3 meses, né? Que é detalhezinho bem... Por isso que acho que quando tu vê esses detalhes de animação, esse cuidado extra, às vezes é difícil em empresas grandes, porque eu imagino que é difícil justificar, né? Digamos que eu chegasse e falasse, vai demorar, sei lá, 1 mês pra fazer isso aí, 2 meses. O opportunity cost da empresa ali pra, tipo, eu posso fazer 1 mês nessa animação, ou faço uma animação mais simples e invisto 3 semanas em outra feature que a gente precisa para dar mais dinheiro, por exemplo. Sim. Então esses detalhes
que eu acho massa pra caramba, eu acho que é bem mais comum de ver em apps indie, assim, em devs indie. Com certeza. Eu acho que tem mais, sei lá, alma. Não é a palavra certa, mas é o... carinho, talvez, não sei, mas é bacana. Eu acho que ficou bem legal mesmo. E aí tem outro aspecto também um pouco desafiador desse app, que é assim, tem o lance da ring light fugir, entre aspas, do cursor. Uhum. Isso significa que o app precisa saber o tempo todo onde na tela está o cursor do mouse. E o app não é um app que você abre, né? Aquela diferença que a gente já falou várias vezes aqui. Não é um app que você abre, mexe e encerra o app. É um app que você vai rodar ali, ele vai ficar na menu bar, você liga a ring light e você pode ficar ali numa chamada de vídeo por, sei lá, 3 horas e o app vai estar ali por 3 horas tendo que saber exatamente onde está o cursor do mouse. Aliás, outro aspecto importante, ele só deve fazer isso durante essas 3 horas em que você está com a ring light ligada, né? Porque tem muita implementação preguiçosa que só criaria lá um event monitor no application did finish launching e deixaria eterno lá rodando o negócio. E aí o que acontece? A minha ideia é que, primeiro, se o cursor do mouse não está se mexendo, o app tem que usar 0% de CPU. Ali no negocinho do Xcode tem que aparecer Energy Impact 0. Esse era o meu objetivo. Se você cria um Global Event Monitor, que é a forma como você faz, né, no AppKit, você vai NS Events, Add Global Event Monitor, daí você bota lá Mouse Moved, né? E aí eu coloquei também os mouse dragged todos, porque daí se você estiver arrastando alguma coisa, também o negócio funciona. O padrão é isso, mas eu tava achando que o app tava usando muita CPU. E aí muita eu digo 5% quando o cursor está se mexendo. Aí comecei a mexer, né, dei uns profile lá no Instruments e tal, e eu vi... E aí eu pensei, não, deixa eu tirar tudo que acontece, que um jeito bom de você fazer um profiling disso é você ir tirando coisas que acontecem como consequência do callback lá do Event Monitor. Aí eu tirei tudo e deixei só o Event Monitor ativo. E continuava usando, tipo, 4% de CPU quando você estava mexendo o mouse. E aí lá no Instruments era tipo do framework Skylight, que é um framework privado, que é coisa do Windows Server, do macOS, tipo deserialize, event stream, parará, não sei das quantas, V2, final, sabe? E basicamente era tipo o processo de ficar... Porque eu imagino que, sei lá, o processo do app recebe o evento marshaled do Windows Server em algum formato binário, sei lá, e ele faz o unmarshalling disso, e isso tava usando tipo 4% de CPU, ou seja, algo que eu não controlo, né? Só que acontece o seguinte, os eventos de mouse, eles podem vir num rate muito alto, porque depende da, entre aspas, resolução do hardware, né? Então se você tem um mouse ali que tem uma resolução muito alta, você vai receber esses eventos numa resolução altíssima. Mas o meu app não precisa disso. Ele só precisa, primeiro, se você está perto das bordas, onde ele vai afetar a ring light, e ele só precisa, sei lá, de uma resolução de 1 ponto, sabe, 2 pixels numa tela retina, porque se mexeu menos do que isso, não vai mudar visivelmente o efeito ali da ring light fugir do mouse. E outra, eu não preciso disso a 240 FPS. Sim. Aí eu pensei, quer saber? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu criei, em vez de criar um Event Monitor, eu criei um Display Link. E aí, no callback desse Display Link, eu chamo aquele NSEvent. Acho que é mouse location, né? Que aí, tipo, me dá aqui a localização do mouse ad hoc, fora de qualquer contexto de event handling, é onde que tá o cursor do mouse neste momento na tela. E inicialmente eu pensei, não, eu vou fazer isso e vai ficar até pior, porque aí ele vai fazer todo aquele processo lá de serialização do Skylight lá, privado lá que ele faz, e vai fazer 120 vezes por segundo, ou 60 vezes por segundo, vai dar na mesma ou vai mudar muito pouco. Só que não. E aí, a minha teoria é que esse NSEvent.mouseLocation, ele tem um cache. Então, ele pega a informação que já está no processo. Em algum lugar no processo, ele já recebeu essa informação e se não mudou desde a última chamada,
é quase que um no-op no fim das contas, porque é um Object Message Send, que no fim das contas é quase como um no-op, porque eles otimizaram até não poder mais, né? E aí rolou, e aí com base nisso eu pude fazer outras otimizações. Por exemplo, quando você cria o display link, você pode limitar o frame rate. Então eu limito a no máximo 60 FPS. Porque mesmo num display promotion, eu percebi que não é perceptível a diferença entre 120 e 60 para fins de atualização de onde está o cursor do mouse. E aí outra coisa que eu fiz também é, é cheap agora receber essa informação da localização do cursor, eu só propago ela para a parte onde vai de fato modificar o efeito lá da ring light, depois de verificar se o mouse se mexeu pelo menos um ponto para qualquer um dos lados, para cima, para baixo ou para qualquer um dos lados, desde o último movimento do mouse, porque senão não tem porquê, né? Para que mexer se não vai fazer diferença. E aí isso poupa várias, né? Porque é aquela cadeia, né? Vai desencadeando os side effects ali até que chega na parte lá da layer da ring light, que faz vários cálculos para saber o que ela tem que fazer com relação àquele movimento do mouse. E aí com isso eu cheguei no meu target. Então, e aí eu fiz mais uma parada, tá ligado o Foveated Rendering do Vision Pro? Que é tipo, quando você olha, né, o que você não tá olhando, ele renderiza numa resolução menor. Eu faço basicamente isso, só que pro cursor do mouse. Se o cursor tá mais pro meio da tela, onde ele não afeta a ring light, ele fica mais preguiçoso para atualizar. E aí, à medida que você vai se aproximando, ele vai aumentando tudo que impacta processamento, ele vai aumentando progressivamente até que você chega de fato na borda onde vai afetar a ring light, e aí fica tudo na resolução máxima. Porque aí, se você tá mexendo o cursor do mouse no meio do display, e se você mexe loucamente o cursor do mouse no meio do display, vai usar tipo 1% de CPU no máximo. Aí se você mexer loucamente o cursor do mouse bem na borda do display, aí usa uns 3, 4. Então foi também um desafio, porque é aquele tipo de hot cold path, né? Que tem um fire hose que tá entrando ali e vai acontecer um monte de coisa com base naquilo. E se você não for cuidadoso, você facilmente vai ter um app que usa 10, 20% de CPU o tempo todo em background, sem estar, entre aspas, fazendo nada, né? Porque a pessoa só está mexendo o cursor do mouse. Então eu fiquei bem satisfeito com essa implementação, e fica a dica, se alguém for fazer algo parecido, observar o cursor do mouse constantemente em background, é melhor você usar um display link do que um event monitor. Pois é interessante isso, até porque tu podia muito bem só fazer em Electron e não ter o problema disso, porque daí tu já ia ficar pegando 20% da CPU sem fazer nada, né? Não, mas é bacana mesmo o negócio. É o que? É um Foveated Cursor? Vai ser o nome do... Não, massa. E eu imagino que na situação de antes do Display Monitor, se tu pegar aqueles mouses de, sei lá, gamer profissional, 1 bilhão de DPI, será que ele manda mais eventos daí? Eu acho que sim. Porque eu imagino que o Event Monitor, ele precisa ser preciso. Porque, digamos que eu estou fazendo um app de gráfico, de alguma coisa, sei lá, é um app de apresentação que eu quero que você possa desenhar em cima da tela. Sim. Eu criaria um Global Event Monitor, porque eu não posso ter uma janela overlaid em cima de tudo, sendo que você precisa conseguir interagir com o desktop, né? Que também é algo que eu precisei fazer no app de Ring Light, porque é uma janela, no fim das contas, que ocupa a área inteira do display o tempo todo, só que ela não pode receber nenhum evento. Eu tenho que desativar todos os eventos nessa janela para, se você clicar em cima da Ring Light, não vai clicar na janela, vai clicar no que está atrás. E aí, né, é algo que você poderia querer fazer num app, por exemplo, que você pode segurar alguma tecla no teclado e clicar, e aí se você estiver segurando a tecla, ele vai desenhar na tela, em vez de clicar no que está atrás. E aí você precisaria de um Global Event Monitor, de mouse moved, mouse dragged, e se, né, você não estivesse recebendo isso na frequência do device, dependendo do que a pessoa está tentando desenhar ali, poderia ficar meio zoado o desenho, né? Sim. Faz sentido.
E é interessante mesmo, e usar o display link, principalmente nesse caso, faz todo sentido, porque tu não precisa de mais evento do que um refresh rate do monitor nesse caso, né? Porque quando você tem um mouse com vários DPIs, por mais que você tenha um monitor com refresh X e um mouse com refresh Y, a responsividade do mouse é bem importante. Ainda mais quando tá falando de coisa de jogo ou desenhar, como tá falando, né? Que tipo, tu precisa... O input do mouse não tá atrelado ao refresh rate do monitor. Então, mas nesse caso, como é um negócio visual ali e digamos que é low impact, tipo, não é algo mission critical, sabe? Que tu precisa ter cada mini pixel ali registrado. Ficou bacana mesmo, achei bem legal a solução que tu teve pro problema. E essa de ficar olhando pro app parado e olhando pro debugger do Xcode pra ver se nada mexe é algo que eu comecei a fazer bastante nos últimos dias aqui, porque a parte grande da implementação terminou e agora a gente tá naqueles arrumando os detalhezinhos, né? E é sempre aí que daí pensa, tá, peraí, por que tem 1% aqui? O que tá acontecendo, sabe? E é uma boa dica para qualquer pessoa que está trabalhando com questão de tanto iOS ou macOS. Só deixa o app em standby e vê o que está acontecendo. Porque às vezes tem coisinha besta, né? Coisinha que tu não vai perceber usando, né? Tipo, não tá influenciando o frame rate, não tá deixando nada lento, só que tu tá matando bateria a troco de nada. E o que não é legal. Então, é uma ótima dica, assim, de simplesmente ficar sempre observando aquele panelzinho de processo do Xcode, porque várias vezes eu já peguei coisa interessante ali sem nem ter que ir pro Instruments, né? Só ali ele já dá um overview legal de, tu tá usando muito processamento e não faz sentido, o que tá acontecendo? Daí vai pro Instruments, né? Daí faz a vista mais detalhada. Mas é um painelzinho que quando eu tenho o app rodando, tá sempre aberto. Raramente ele não tá do lado ali pra eu ver o que tá acontecendo. Eu também, eu tô sempre de olho e é um excelente primeiro passo de profiling, assim. E aí, se você vê algo estranho, aí vai pro Instruments pra ver de fato o que tá acontecendo, coloca lá o time profile e segue em frente. Eu acho que é um hábito que todo mundo deveria ter, pelo menos. E outro detalhe que eu não comentei, mas naquela categoria de coisas que a Apple não faria, talvez, ou que é improvável que eles façam, é que... Porque o sistema de ring light da Apple, ele é atrelado àqueles efeitos de câmera, que quando você tá... O Mac tá usando a câmera, tem lá um iconezinho na menu bar, e aí tem os efeitinhos de portrait e tudo mais, é como se fosse um efeito de câmera. E eu não fiz muitos testes aprofundados sobre isso, mas pelo que eu percebi, a ring light vai estar sempre na main screen, basicamente. Então você não tem como colocar a ring light, se você tem 3 monitores, você não tem como escolher em qual deles que tá, ou colocar em mais de um. E no meu app, quando você abre o menuzinho dele, você tem mais de um display conectado, tem uma configuração de ring light por display. Então, se eu quiser, sei lá, deixar o meu Mac aberto do lado aqui para ter uma luz de lado e colocar até uma cor diferente na luz, alguma coisa assim, no meu app eu posso fazer isso, né? Também é uma coisinha diferente. E aí, eu mostrei para você, tem até um efeitinho diferente quando você passa o cursor de um display pro outro, daí a ring light dá uma balangadinha. Parece... Eu fiquei brincando aqui, é mais um fidget spinner, né, pra ficar brincando, mas aí eu fiquei brincando com isso porque se eu fico passando o cursor de um display pro outro rapidinho, assim, com a ring light ligada nos dois, eu fico imaginando que eu tô tipo tocando violão, sabe? A ring light parece uma cordinha, daí fica, né? Eu fico imaginando uma musiquinha. Faz tocar nota musical, umas notas mais suaves, assim, tum, 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 mas obviamente desligado por padrão. Nossa, isso seria um easter egg fantástico. Acho que ia ficar bacana, tipo notinhas de piano suave, assim, sabe? Tum, 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 tum. Ia ficar só pra brincar, só for the loss. E aí, porque quando você varia a intensidade da ring light, ela fica ou mais espessa ou menos espessa. Então daria pra, tipo... Quando tá mais espessa, a nota é mais grave. Quando tá menos espessa, legal. A nota é mais aguda. Aí, ó. Não, Boom. Olha as ideias que você me dá. Acho que ia ser bacana. Deixa pra stretch goals.
Pois é. Então é isso. Vamos ver. De repente, quando sair esse episódio, já vai ter saído ou vai estar prestes a sair. Mas aí a gente mantém vocês informados. E, enfim, tô achando divertidinho mexer com um app que não tem negócio de Bluetooth, nada dessas, né? No fim das contas, essa é a história da minha vida. É arrumando projetinhos que não tenham nada a ver com Bluetooth. O trauma é real. Tá. É complicado, mas enfim, estamos aí. E se vocês tiverem feedbacks, perguntas, sugestões de tema, manda pra gente lá em gigahertz.fm/feedback. E quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Essa semana, por algum motivo, eu tô tipo... Você lembra daquele filme da Sessão da Tarde, Um Dia a Casa Cai? Cara, com certeza eu sei que filme que é, mas agora eu não tô lembrando. Em português era Um Dia a Casa Cai, eu tenho quase certeza. Mas enfim, dia a casa vai abaixo. Que a casa vai se demolindo toda. Sim! Nossa, com Tom Hanks. O meu apartamento tá assim essa semana. Só que não... Aham. Não é a estrutura em si, mas as coisas dentro dele. Tudo resolveu dar defeito essa semana. Deu problema na máquina de lavar, deu problema no fogão, deu problema na torneira da cozinha, deu problema num dos provedores de internet, porque eu tenho 2. Tá bom o negócio. When it rains, it pours, né? Meu Deus. Exatamente. Eu tô vendo aqui, eu adorava esse filme. Sim, eu também, eu lembro que eu adorava esse filme. Tu fez unlock de umas memórias na minha cabeça que eu não fazia ideia que existia. É com Tom Hanks, né? Eu creio que sim. Money Pit, o nome em inglês. Nada a ver, né? Eu fico me perguntando se esse filme... Não sei se você já ouviu falar na regra dos 15 anos. Acho que foi o Jovem Nerd, o pessoal do Jovem Nerd que inventou. Que é tipo... Às vezes você viu um filme antes de você fazer 15 anos de idade e você tem uma lembrança daquele filme ser muito bom. Aí você vai assistir depois de adulto e é uma porcaria. Eu tenho muito isso com jogos. E não necessariamente que eles são ruins ou não, mas é a questão do gráfico. Porque na minha cabeça eu lembro do jogo sendo, sei lá, lindo. E, tipo, perfeito, assim. Eu tô vendo... É um filme na minha frente. Eu vou ver os gráficos hoje em dia... É tudo vetor, assim, não tem nem textura, sabe? Nossa. E na minha cabeça o gráfico era fantástico. Tem um jogo que eu era muito viciado nas antigas, chamado MechWarrior 2. E eu achava muito bonito o jogo. Muito bonito mesmo, assim. Daí, isso foi uns anos atrás, assim, sei lá, eu fui dar uma olhada de como é que era o jogo, né? Vamos ver se eu lembro dele do jeito certo ou não. Daí, é só um monte de vetor sem textura. E na minha cabeça o negócio era perfeito. Até te mandar um screenshot aqui, ter uma ideia do negócio. Mas eu achava que eu tava dentro do Mac ali, né? Tipo, andando e tal. Nossa! Mas tem uma coisa, tipo, a jogabilidade do jogo em si, tipo, ainda, sei lá, deve ser ok e tal. Mas o gráfico, que é o que, né, eu lembrava de ser muito bom. E é isso aí. Né, tu vê os buildings, como era, as construções, é só um quadrado com degradê ali, tipo, não tem nada. Eu acho que pela imagem esse jogo funcionava com uma engine tipo do Doom, assim, que tipo é um 3D simulado, um 3D fake. Eu acho que isso era 3D mesmo. Já era 3D. Eu acho que era, sim. É de quando e rodava onde? Agora, deixa eu ver aqui. De 95. Jogava no PC. Então pode ser que já era 3D mesmo. Não, mas é um monte de jogo, assim. Se eu não me engano, acho que Time Command também. É um jogo que eu achava o gráfico fantástico, um negócio lindo. E vai ver só um monte de... O gráfico é mais bonitinho, mas vai ver hoje em dia, tipo, com os padrões de hoje em dia, né? Não é algo que envelheceu muito bem. Principalmente os jogos 3D, né? Os jogos plataforma até que ficam ok hoje em dia. Mas, tipo, esse Time Command eu também achava que era perfeito os gráficos. Mas daí tu vai ver, é só é uns low polygon thing que é complicado. Eu lembro, a gente gostava de jogar no PlayStation 1
os jogos do Resident Evil e tinha também aquele Dino Crisis, que é Nossa, um Resident Crisis. Evil Sim, de dinossauro, basicamente. Sim, tá ligado. E aí eu me lembro que tinha umas paradinhas que você fazia no jogo que você mexia em computador ou em tecladinho de senha. E aí a mão do personagem digitando era só um cubo, assim, tipo... É um cubo com uma textura de dedos. O gráfico dos jogos que a gente lembra, eu acho que o filme é parecido, né? A ideia é mesmo, na tua cabeça, teu mundo de imaginação tá bem mais fértil, tu lembra as coisas de um jeito bem diferente do que são. Mas também tem uns que são meio que ao contrário, né? Tipo, não necessariamente ao contrário, mas eles ainda envelheceram bem. Esse ano eu vi todos os Senhor dos Anéis de novo, e quando eu vi Senhor dos Anéis, agora eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas... acho que eu tava no colégio ainda, o primeiro. Então, menos de 18. E pra mim era um dos filmes favoritos que tinha na época. E eu vi de novo e continua bem bom, assim. Tipo, os efeitos estão legais, a história tá boa, então tá holding up. Mas uma curiosidade que eu sou obrigado a mencionar sempre que menciona Senhor dos Anéis é que o primeiro filme do Senhor dos Anéis foi o primeiro filme na minha vida que eu assisti no cinema. Eu nunca tinha ido no cinema, eu morava numa cidade pequena do interior, que não tinha cinema. Sim. E aí, esse foi o primeiro filme. Eu nem lembro onde que a gente tava, que a gente resolveu ir no cinema, e era esse o filme que tava em cartaz, e a gente foi assistir. Então, foi uma experiência bacana. Tu lembra de reagir, assim, do cinema? Porque eu acho que eu lembro do primeiro filme que eu fui, mas eu não lembro de reações, assim. Eu só lembro de ser o filme do Mortal Kombat, se eu não me engano. Eu não lembro das outras pessoas. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o filme, assim, que era realmente à frente do seu tempo. Sim. Pois é, eu não lembro se o meu foi Mortal Kombat. A primeira memória que eu tenho de cinema é Mortal Kombat, mas eu não lembro se foi a primeira vez que eu fui. Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça que todo filme do Mortal Kombat é ruim. O primeiro é bom. Eu sei que tem um ou outro que se salva, mas é que já teve tanto filme e tanto filme ruim. Acho que só o primeiro. Que só ficou o gosto ruim na boca. O segundo eu odiei até sendo criança, assim. Tipo, saiu nos primeiros, sem zoeira, nos primeiros 20 segundos do filme eu já pensei, não. Não dá. Porque acontecem umas coisas horríveis, assim. Nossa. Mas o primeiro, eu lembro de gostar mesmo, quando eu vi, quando eu era criança e tal, de ser fã do negócio. E quando eu assisti novamente, sei lá, coisa de 3 anos atrás, por aí, eu pensei, not bad. Sabe, tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas para um filme ainda mais relacionado a um jogo, que é um jogo de luta, que não é a maior história do mundo, fizeram um ótimo trabalho. E eu ainda... E sei lá, os atores fizeram, pra mim, são bons, tanto que o cara que faz o Shang Tsung até hoje nos jogos, eles usam o modelo dele, de tão legal que ficou. E agora vai sair um outro, o Mortal Kombat. Tá pra sair, que é com o Butcher, do The Boys. Não sei se você assiste The Boys. Uhum. O Butcher vai ser o Johnny Cage, se não me engano. Eu tô interessado. Vou ver.